Olá, eu sou a doutora Elaine Pimentel, médica que utiliza a abordagem integrativa e eu sou fundadora, junto com a doutora Bianca, da clínica Blue Bay. Hoje eu quero contar para vocês como é que tudo começou e o porquê de a clínica Blue Bay não ser apenas uma clínica, mas um movimento de consciência. Tudo começou muito lá atrás. Hoje a clínica Blue Bay tem apenas 9 meses de existência, mas a minha busca em direção à saúde integral começou quando eu tinha acabado de me formar. E lá naquele momento em que eu estudei pediatria e começava a atender nos pronto-atendimentos com pediatria e nos hospitais, eu percebia que o movimento de tratamento não atendia as necessidades reais daquelas crianças. Então, eu cuidava dos sintomas, tratava os sintomas, mas no mês que vem a criança estava ainda com seu sistema imune debilitado e ela voltava a ser atendida por mim e a sensação que eu tinha é que eu estava enxugando gelo e ficava pensando assim, como é que essa criança vai ser aos 40 anos? Será que ela vai ter tomado antibiótico suficiente para estragar a estrutura orgânica dela? E essas coisas começaram a pesar na minha consciência. Então, já não bastava ser médica. Apesar de 6 anos de estudo, mais 2 de pediatria, não bastava mais ser médica. Eu precisava de encontrar uma abordagem que fizesse sentido para que a saúde fosse a regra na vida dessas pessoas que eu atendia. Então, foi assim que eu conheci a homeopatia. A homeopatia trouxe uma abordagem completamente nova para o meu olhar. Primeiro, eu precisava de olhar não só para os sintomas que o paciente trazia, mas para o ser que essa pessoa era, para a sua totalidade. Então eu precisava conhecer os seus desejos, as suas aversões, a sua mentalidade, os seus relacionamentos, a sua saúde, os seus exames e mais um monte de coisa. Até os sonhos e como o sono acontece era importante e é importante para a abordagem homeopática. E isso foi um primeiro passo, um primeiro movimento em direção a conhecer essa totalidade do ser. Na sequência, eu fui estudar a Ayurveda. O que acontece que o Ayurveda foi um diferencial para mim? O Ayurveda me trouxe um olhar sobre a nutrição que eu jamais tive a oportunidade de compreender. Como é que eu podia cuidar das pessoas com a melhor nutrição que coubesse aos seus tipos constitucionais? Então, por meio dessa abordagem, eu aprofundei no sentido de indicar a melhor nutrição, dependendo de qual constituição precisava de qual alimento. E assim, eu caminhei em direção a outros olhares. A ortomolecular e a medicina integrativa atual me ajudaram a olhar do ponto de vista da nutrição celular. Como é que eu cuido dessa pessoa se ela, com o passar do tempo, vai perdendo habilidades, vai perdendo nutrição? Como é que eu ajudo essa pessoa a ter cada vez mais saúde, apesar do tempo passar e de ela perder algumas informações importantes? Então, aí a gente começa um novo olhar sobre a nutrição muito interna. E assim, passo também pelas constelações familiares, onde eu encontro apoio para olhar para os relacionamentos. E o que é dentro dos relacionamentos que realmente está atravancando, atrapalhando, impedindo a vida dessa pessoa de ser melhor ou mais bem-sucedida. E depois esse desejo interno de unir essa tríade que eu chamo de medicina corpo, mente e espírito. O espírito aqui, olhando do ponto de vista do propósito, do ponto de vista de para que eu estou aqui, para que essa medicina me leva e aonde eu quero chegar com ela. Tudo isso favorecendo não só o olhar do próprio paciente, mas o olhar
do profissional de saúde que ainda está desejoso de conhecer uma abordagem que favorece o propósito de vida, que foi aquele que fez ele chegar na faculdade um dia. Essa foi a minha trajetória e eu tive a grande oportunidade de conhecer e de me encontrar com a doutora Bianca. A doutora Bianca é biomédica, ela é minha sócia, ela aceitou esse convite de começarmos uma clínica. Ela aceitou esse convite de começarmos uma clínica com um olhar para a saúde. Da mesma forma, com todas as formações que ela foi adquirindo ao longo da vida, ela foi encontrando um jeito de fazer a saúde acontecer para os pacientes dela com o mínimo de intervenção, com medicamentos sintéticos ou abordagens que na verdade não são tão naturais assim. E aí foi que a Blue Bay se constituiu. E eu gostaria de explicar para vocês que estão aqui pela primeira vez, para que vocês entendam por que esse nome. Vocês devem estar vendo esse nome aqui atrás de mim, né? Blue Bay, Blue, Azul Bay, Bahia. O significado da palavra não basta para quando a gente compreende essa marca. Imagine que a Bahia é um lugar do oceano, muito perto da terra, e que é calmo, é um espaço tranquilo, é seguro, é um espaço convidativo e que me permite ir tanto para a terra e descortinar novos territórios, quanto além mar e descortinar ainda novos continentes. Esse lugar seguro é o momento em que você se dá para se autocuidar, para se autocuidar de forma calma, de forma tranquila e certa, de que você vai sair muito melhor do que chegou. Assim, você vai poder ir para novos territórios ou para novos continentes. Tudo isso permitido porque a sua saúde está maravilhosa. Você tem vitalidade, você tem energia, você tem bem-estar e tudo concorre para você descortinar ainda novos movimentos na sua vida. Na verdade, eu queria um lugar onde a medicina voltasse a ser arte, onde o corpo fosse ouvido e cada alma tivesse um lugar. Claro, não passei por isso de uma forma leve, tranquila, porque quando você sai do seu ambiente conhecido e vai descortinar um novo ambiente, novo espaço, uma nova empresa e num lugar novo, os riscos são iminentes. E não foi diferente com a gente. Nós começamos aqui nessa busca de nos associar com 4 pessoas e no fim nós ficamos em 2 pessoas. Ou seja, até os desafios da sociedade nos deixaram um pouco em alerta e um pouco ansiosas. Será que isso vai dar certo mesmo? Então, se a gente tivesse começado com 2 lá no início, e é algo que a gente discute sempre, talvez a gente não tivesse um espaço tão grande como esse que a Blue Bay ocupa hoje. A Blue Bay está em Alphaville, em Barueri. Está num lugar, num ambiente que nos permite cuidar da pessoa de forma atemporal. A doutora Elaine não tem um tempo envolvido? Não, tem sim. Mas aqui o tempo é vida. O tempo aqui não é dinheiro. Nós estamos aqui para servir esse corpo, mente e espírito que vem, esse ser que está sedento por cuidado de uma forma. E aqui então você vai encontrar a Bahia Azul como um símbolo de abrigo e de profundidade. Desde que começamos, nós tivemos a oportunidade, então, já que a gente tinha espaço, de garantir que outros profissionais viessem atender aqui conosco. Então, nós temos dentista, nós temos terapia neural, nós temos nutricionista, nós temos fonoaudiologia e nós temos outros profissionais ainda que vêm atender aqui nesse espaço, que também se sentem seguros e confiam na habilidade dessa clínica entregar aquilo que as pessoas estão precisando. Bom, desde o início nós intencionamos colocar uma sala de odontologia na clínica. E por que disso? Nós
entendemos que a saúde da boca é tão importante quanto a saúde do corpo e que muitas vezes o corpo está adoecido porque a boca não foi bem cuidada. Assim, nós contamos com um profissional de odontologia que faz não só a parte da integrativa, mas também a parte estética. E a nutrição vai acompanhar aquele pensamento que nós temos de melhorar a funcionalidade. A fonoaudiologia vai te permitir, nesse espaço que é a Alphaville, que é um espaço em que as pessoas buscam trazer as informações a respeito dos próprios programas, com a fono que nós temos aqui, ela vai ter uma oratória ainda melhor. E assim por diante. Nós somos muito gratas por essas pessoas que resolveram, decidiram e estão aqui conosco fazendo a Blue Bay brilhar. Bom, e você talvez me pergunte, mas doutora Elaine, tem tanta clínica hoje dizendo que faz medicina integrativa, qual que seria o diferencial da clínica Blue Bay? Nosso diferencial é a escuta real, com o tempo, e esse olhar realmente para a totalidade. Nós vamos desde diagnosticar se você tem baixa de hormônios, até entender a microbiota intestinal e também bucal, mas associando tudo isso com as emoções, associando tudo isso com o propósito da vida do ser. Nós vamos buscar sempre entender melhor o sujeito. Ele vai trazer os exames, ele vai trazer tudo que ele já tem compilado a respeito da própria saúde, mas nós aqui vamos encarar uma pesquisa elétrica, energética ou bioenergética com a biorressonância. E a biorressonância vai nos proporcionar um olhar amplo e agudo. O que eu quero dizer com agudo? Que você vai saber, antes de ter sintomas, o que é que você precisa dar mais atenção. E aí, você começa um tratamento do invisível. Lindo isso, né? Essa possibilidade que nós temos de antecipar problemas que nós não queremos que realmente aconteçam no futuro. Então, por meio de terapia de injetáveis, por meio de ozonioterapia, por meio de terapias biofísicas, de detox, por meio de uma nutrição adequada, tudo isso com uma base científica que nos proporciona, então, cuidar o melhor possível do nosso paciente. Eu quero dizer para vocês que na Clínica Blue Bay nós não tratamos de doenças, nós realmente desbloqueamos vidas. E a revolução da saúde começa quando? Começa quando profissional e paciente então se tornam aliados. Nós não isentamos o nosso paciente da responsabilidade pelo autocuidado. Isso faz parte da nossa missão enquanto cuidadores, trazer o paciente para se autocuidar, se responsabilizar. Porque quando a consulta deixa de ser receita, ela passa a ser um reencontro, uma reconexão que realmente favorece. Um outro diferencial que nós não podemos deixar de contemplar nessa conversa aqui é o fato de que nós não estamos preocupados em resolver sintomatologia, mas em restaurar uma coerência. Eu gosto de usar aqui de forma didática a explicação da Torre de Babel. Essa torre era para ser uma construção de diferentes perspectivas, diferentes tipos de pessoas unidos para realmente favorecer uma edificação para a posteridade. Só que no meio do caminho, as dissidências promoveram uma quebra de linguagem. Quando isso acontece, as pessoas não se entendem e a edificação fica comprometida. Pensa que essa edificação, essa Torre de Babel fosse o nosso corpo. E pensa que um órgão, às vezes, não está falando a mesma língua do outro órgão, ou a corrente sanguínea não está se comunicando de forma adequada com todos os órgãos, ou o sistema nervoso também está com um fluxo interrompido dessas informações. Então, o que nós vamos ter? Uma Torre de Babel dentro do nosso corpo, uma falta de comunicação e aí equívocos que vão necessariamente se contrapor ao que nós desejamos, que é a homeostase, que é esse equilíbrio dinâmico importantíssimo
para mantermos a saúde do nosso corpo. Então, nós vamos precisar de um equilíbrio, de uma linguagem semelhante entre todos os órgãos e, portanto, de uma coerência para que esse funcionamento esteja adequado. Uma coisa que acontece muitas vezes é que o paciente que começa a integrativa, ele precisa se cuidar de forma global e muitas vezes ele não desassociou do cuidado parcial que muitas especialidades levam e às vezes ele sobrepõe uma informação à outra de forma indevida. Então, fique atento para quando você iniciar o tratamento integrativo, você dar satisfação de todos os seus passos para aquele acompanhamento não sair do prumo e nós mantermos a tal da coerência entre corpo, mente, espírito, mente, corpo, propósito, como queira falar, ok? E agora eu gostaria de deixar aqui um mini insight aplicável para que você no seu dia a dia possa já entender, compreender na prática do que realmente se trata essa integração. Vamos começar com uma respiração lenta e profunda. Imagina você respirando de forma profunda e não de forma superficial como no dia a dia costumamos fazer. E faça essa respiração umas 5 a 10 vezes. No horário que você acordar, no horário que você estiver ali no intervalo do almoço e também antes de você dormir. Você vai perceber quanto isso, que é uma coisa muito simples, te reconecta, te restaura e te dá fluxo para o próximo movimento do seu dia. Você vai perceber que na integrativa nós vamos bater muito nessas teclas. Qual? Respiração de qualidade, luz solar, para que você tenha absorção adequada de vitamina D, alimentação viva, alimentação sem tantos conservantes, sem tantos antes, e também consciência do sono. Tudo isso vai fazer com que você perceba, já se diagnostique por aí, o que eu estou em débito aqui, e também o que eu preciso melhorar e como eu vou fazer isso. Nós estamos aqui na Blue Bay prontos para servir ao seu corpo de forma global. E se essa conversa tocou você de alguma forma, eu te convido a viver a experiência Blue Bay. Comece se inscrevendo aqui no canal. Gostou? Acha interessante? Alguém precisa escutar essa prosa? Então manda para essa pessoa uma forma de ela conhecer esse trabalho. Aqui você não é um corpo fragmentado, mas um ser inteiro que está pronto para reflorescer. Siga a Blue Bay no Instagram, @Clínica Blue Bay. Agende uma avaliação integrativa e compartilhe esse episódio. Alguém pode estar precisando reencontrar o sentido do próprio corpo. Até o próximo episódio.